18h01. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista. O noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto, comunica com alegria, Faz o dia a dia, microfone aberto. faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo, comunica com seriedade. É Paulo Roberto, No seu dia a dia. Paulo Roberto, No seu dia a dia. é Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais, Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais, Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. Apoiam a programação desse horário os supermercados Ideal e o Pastel do Guri. Hora certa. 18h05 na Paraíba, 6h05. Entre os destaques do programa de hoje, senador por São Paulo, Major Olímpio, tem piora da Covid-19, é colocado em UTI e intubado. Deputado que apalpou colega na Assembleia de São Paulo recebe punição do Conselho de Ética. Morre o empresário do Grupo São Brás, José Carlos da Silva Júnior. Acompanhe o programa de hoje, depoimentos de quem trabalhou com Zé Carlos e de pessoas que admiravam o seu trabalho. Personalidades e autoridades paraibanas participam do programa. E conheça a posição da Prefeitura Municipal de Campina Grande sobre a recomendação do Ministério Público de impor restrições a eventos na cidade. Esses e outros destaques no programa que começa para valer logo após mensagens importantes que você acompanha agora. 6h06 na Paraíba. Quer transformar seu celular num potente rádio? É fácil. Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu smartphone ou tablet. Você vai ouvir nossa emissora e outras milhares do Brasil e do mundo. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048.
9971 4048. A qualidade Unifacisa agora também no semipresencial. Mensalidades que cabem no seu bolso, mesmo diploma do presencial e infraestrutura com laboratórios modernos e de alta tecnologia, além de nossas clínicas, hospitais e bibliotecas para você exercer o aprendizado na prática e adaptando à sua rotina. Unifacisa, a melhor em todos os formatos. Processo seletivo 2021. Inscreva-se vestibular.unifacisa.edu.br. Colégio Autêntico da Educação Infantil ao Ensino Médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Tudo que eu quero é economizar, mas quem sabe a sorte não pode me pegar. Vem, tem muitos prêmios e um carrão. Vem participar da promoção. Festival de prêmios ideal sem comparação. Vem, que haja coração. Vem concorrer a um Jipão. Festival de prêmios ideal sem comparação. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Jovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Jovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao estádio Amigão, em Campina Grande. E o número para contato, que também é zap, é o 99993-9440. 99993-9440. O Ideal Supermercado tem 55 anos de contribuição para a economia dos paraibanos. São 2 lojas para melhor servir a quem mora em Campina Grande e região. Na Floriano Peixoto, em frente à Igreja de São Cristóvão, em frente ao Hospital Antônio Targino, e o lojão do Ponto de 100 Réis, onde você tem o self-service Sabor Ideal. O restaurante Sabor Ideal fica no interior da loja do Ideal do Ponto de 100 Réis e funciona todos os dias. Aproveite as ofertas diárias nas 2 lojas do Ideal, economia total. Asconf é assessoria contábil, tributária e empresarial. Abertura de empresas, serviços de contabilidade com responsabilidade e pontualidade, cumprindo fielmente as obrigações junto ao cliente e aos órgãos da administração pública. Esta é a tarefa da Asconf. A equipe do Djalminha lhe espera na Vila Nova da Rainha 534, sala 3, com o telefone 3341-3727. Imposto de renda é com Djalminha, 3341-3727. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Unido Arte Coiffure. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Unido Arte Coiffure, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. São 18 horas e 10 minutos na Paraíba, pontualmente 6h10 agora. Meus amigos, minhas amigas, boa noite, saudações a todos, espero que estejam bem. Aqui estamos para mais um Cidade em Revista e a partir desse instante nós vamos às nossas reflexões diárias sobre os fatos mais importantes das últimas horas. Eu tenho a impressão, falando com vocês honesta e sinceramente, de que a cada dia que nós estamos vivendo,
está aumentando o número de brasileiros que acreditam que essa doença é para valer. Até o mês passado, até o carnaval, você ainda encontrava muita gente, muitas pessoas inclusive esclarecidas, empresários, profissionais liberais, comunicadores, advogados, pessoas de todas as áreas de atuação, dizendo que essa doença era coisa de velho, de gordo e de quem já era portador de outras, como dizem os médicos, patologias. Muitas vezes, quando as pessoas escutam essa palavra patologia, não sabem o que é. É um termo que os médicos usam, é o termo científico para doença. Aliás, tem alguns médicos, como tem alguns advogados, alguns jornalistas, alguns políticos em todas as áreas também, que falam muito difícil. E parece ser uma coisa meio que de propósito para que as pessoas não entendam e vejam aquele ser humano como um ser superior. Quer ver uma coisa que o povo não sabe o que é? Cirurgias eletivas. Olha, aqui no nosso hospital nós fazemos cirurgias eletivas. O povo não sabe o que é cirurgia eletiva. O nosso hospital é um hospital de porta fechada. Aí o povão chega e diz, para que danado tem um hospital para ficar com a porta fechada? São termos assim que vão inventando ao longo do tempo e que as pessoas não sabem o seu significado. Cirurgias eletivas, eu descobri em conversa com médicos, são aquelas cirurgias pré-marcadas. Você vai fazer uma cirurgia de apendicite, de sei lá o que, qualquer coisa aí, está marcada para o dia 25 de abril, por exemplo. Essa é a chamada cirurgia eletiva. Mas o povo não sabe. Podia dizer, olha, aquelas cirurgias que a gente marca com antecedência estão suspensas. Aí talvez o povo entendesse melhor. Mas quando diz cirurgias eletivas, nós estamos aqui com pessoas com várias patologias, aí ninguém entende patavina do que esses profissionais estão dizendo. Mas eu estou percebendo que mais pessoas estão convencidas de que essa doença é para valer. Primeiro porque estão morrendo mais pessoas novas agora. Depois porque a doença cada vez mais, a Covid-19, está se aproximando dessas pessoas. Estão morrendo pessoas mais próximas, conhecidas, muitas vezes da própria família, vizinhos, colegas de trabalho. Aí o cara pensa duas vezes antes de dizer que isso era uma invenção e que só pegava quem estava gordo, já com alguma doença, ou velho. E aí hoje vem aqui na nossa Paraíba, no nosso território paraibano, essa informação da morte do senhor José Carlos da Silva Júnior, que todos nós aqui conhecemos como Zé Carlos da São Brás. Seu Zé Carlos estava com 94 anos de idade. As pessoas podem dizer, não, uma pessoa com essa idade pegou a doença, é condenação à morte. Já houve pessoas assim que escaparam. Agora vejam só, essa família foi abalada há um ano com a morte de um jovem de apenas 34 anos de idade. Ou vocês já esqueceram? No dia 30 de março do ano passado, ou seja, não faz nem um ano ainda, morreu um publicitário de 34 anos, chamado, meus amigos e minhas amigas, Mateus Carlos, neto de Zé Carlos da São Brás. Filho de Eduardo Carlos, que também está internado agora com a doença lá em São Paulo. Era o começo da pandemia no Brasil, lembram? A doença chegou em fevereiro, um mês depois, esse neto de Zé Carlos, de apenas 34 anos de idade, faleceu. A família já ficou abalada ali. E agora vem a doença no pai, no patriarca da família e no filho do Zé Carlos, o Eduardo Carlos, que é o superintendente da Rede Paraíba de televisão. Porque os filhos de Zé Carlos, tem gente que não sabe, eu vou esclarecer aqui agora, não sou amigo da família, mas tenho assim relações de cumprimentos cordiais com o Cacá, que é o Ricardo Carlos. Com Eduardo Carlos eu nunca tive contato. Com o seu Zé Carlos algumas poucas vezes, quando ele estava na política, e com o Cacá mais porque Cacá cortava o cabelo, onde eu cortava o cabelo antes, lá em frente à TV Borborema, tinha o Salão Borborema ali, do meu amigo João, já falecido,
E o Ricardo Carlos, o Cacá, cortava o cabelo lá também. E a gente sempre se encontrava na hora de cortar o pelo, de aparar a peruca. E também no restaurante O Bananal, porque o Cacá é frequentador do Bananal, como eu, gosta do picado de lá, gosta da carne, do tira-gosto, da farofa, de tudo lá do Bananal. Então a gente está sempre se cruzando no Bananal. Aliás, a última vez que eu vi o empresário José Carlos da Silva Júnior foi no restaurante O Bananal. E Zé Carlos, que também gostava muito da comida do Bananal, chegava acompanhado de um outro empresário bastante conhecido em Campina Grande, que era amigo dele, o Otto Muniz, Otto da Caranguejo. Então os dois chegavam, seu Zé Carlos usando uma muleta, andando vagarosamente, a gente percebia já com uma certa dificuldade, mas andando e saboreando o picadinho lá do Bananal. Vejam bem, então a família abalada há um ano, agora adoecem seu Zé Carlos e o filho, os dois vão para São Paulo. Os médicos disseram que Zé Carlos, dos problemas da Covid, não estava assim com uma gravidade tão grande, mas o problema é que vem as consequências. E muitas vezes o organismo não resiste às consequências da Covid. O que eu posso dizer a vocês de seu Zé Carlos da Silva Júnior é que esse homem foi um exemplo de trabalho e dedicação. Ele criou, minhas amigas e meus amigos, um verdadeiro império empresarial. Não é fácil, não é mole você concorrer com grandes marcas nacionais de produtos e conseguir se destacar com produtos que todo mundo conhece e consome. Quem de nós, paraibanos e nordestinos, ficou muito tempo sem comer um cuscuz feito com o Vitamilho da São Brás? Qual é a casa nesse estado, nesse Nordeste, onde nunca entrou um pacote de café São Brás? E aí tem os outros produtos que, se a gente for citar aqui, passa a noite inteira. Eu estou citando os mais conhecidos. Ele vendeu uma parte da empresa num determinado momento, transferiu-se para Cabedelo, hoje a sede da empresa é em Cabedelo, e lá foram desenvolvidos novos produtos, inclusive em substituição àqueles que ele havia vendido. E depois de um certo tempo, o Vitamilho deixou de ser da indústria Zé Carlos. Mas criaram o Flocão do São Brás, criaram outros produtos, batata frita e tal. E a empresa continuou crescendo e crescendo cada vez mais. 3 filhos são frutos da união de seu Zé Carlos com Dona Virgínia. Eduardo, que é o que cuida das empresas de comunicação. Ricardo, que é o que a gente conhece como Cacá, que cuida das concessionárias de veículos. E Eliane, única filha mulher de Zé Carlos, que cuida da empresa junto com o marido dela, genro de Zé Carlos, que é o Leonel. Porque seu Zé Carlos era o seguinte, ele tinha a visão das coisas. Ele percebeu que dentro da empresa, do café, do fubá, daquelas coisas todas, nem o Eduardo produzia muito e nem gostava, e nem Cacá, os 2 filhos homens. Foi o que ele fez. Cacá gosta de quê? De carro. Doido por carro, é como eu. Vai cuidar de carro, pronto. Bota as concessionárias de automóveis para Cacá tomar conta, porque é o que ele gosta de fazer e sabe fazer. Deu certo. Eduardo vai cuidar das empresas de comunicação. É quem cuidava do Jornal da Paraíba, que já não existe mais na versão impressa, das rádios, das emissoras de rádio, hoje Rede CBN, tem no estado todo, e das emissoras de televisão de João Pessoa e Campina, TVs Cabo Branco e Paraíba. É o Eduardo que toma conta. E Leonel, que entrou na família casando com Eliane, é o homem de visão hoje da indústria São Brás. Seu Zé Carlos viu isso, pronto, cada um na sua. E ele, nos últimos anos, seu Zé Carlos, já com dificuldade de locomoção, ele ia, me disse um dos gerentes da empresa, todo santo dia ele ia à empresa São Brás. O motorista o levava e ele transitava por toda a empresa num carrinho daqueles de golfe, carrinho elétrico, aquele carro maca que a gente vê nos jogos de futebol, que não faz barulho. Pronto. Ele ia com o motorista lá, o funcionário, circulando por toda a fábrica, pelos corredores, vendo as máquinas funcionar, vendo os empregados trabalhar. Era desse jeito. Trabalhou praticamente até o dia que adoeceu. Pois bem, minha gente, e eu aproveitei o dia de hoje para escutar pessoas que conheceram e que conviveram
com seu Zé Carlos do São Brás. Um amigo dele, que foi seu gerente, seu funcionário, seu diretor, e que foi um dos responsáveis pela implantação das TVs Paraíba e Cabo Branco aqui em nosso estado. O economista Arlindo Pereira de Almeida, doutor Arlindo Almeida, conheceu de perto Zé Carlos, era um grande amigo, foi funcionário, repito, foi gerente, e sabe como é que esse homem trabalhou na vida. Desde os tempos lá do pai dele, os tempos da burra do Café São Brás, como canta João Gonçalves em suas canções, até os dias atuais. Eu quero ouvir o doutor Arlindo Almeida aqui no Cidade em Revista para falar da sua relação com Zé Carlos e de quem foi esse homem, o que ele representou para a economia dos paraibanos. Boa noite, Paulo, e aos seus ouvintes. Gostaria de iniciar lamentando a morte de José Carlos da Silva Júnior. Sua família sabe quanto eu o estimava. Ele tinha certeza disso. José Carlos foi uma das mais edificantes experiências que tive na vida. Começamos a trabalhar juntos no final da década de 70, quando eu ainda não ingressara no Grupo São Brás. Posteriormente, em 1981, fui trabalhar com ele, como diretor da empresa e do Jornal da Paraíba, do qual ele era o presidente. Posteriormente, fui desafiado por ele, que era especialista em projetos novos e ousados, para tratar da implantação da TV Paraíba. Foi implantada. Ele tomou gosto pela televisão e aceitou incorporar a TV Cabo Branco, inicialmente não muito entusiasmado pela ideia, mas por insistência minha e de outros amigos, adquiriu o controle da rede. Nessa época, o sinal foi levado a todos os quadrantes da Paraíba, de Cabedelo a Cajazeiras. Foi uma epopeia, e ele sempre firme, exigente, bom cobrador. Sabia cobrar com muita diplomacia. A venda de alguns ativos da São Brás não foi suficiente para atenuar seu espírito empreendedor. O remanescente da empresa tornou-se o maior grupo do segmento em todo o Nordeste, um dos maiores do Brasil. Não é à toa que o Café São Brás é considerado o número 1 do Brasil. Eu vou pensar um fato para concluir. Quando assumi o cargo de vice-governador do Estado, me levou para examinar as condições de funcionamento do Palácio dos Despachos, no centro administrativo, em João Pessoa. O prédio estava em petição de miséria. Ele me ordenou que promovesse a recuperação, tetos, vidros, eliminação de infiltrações, móveis, sistemas telefônicos, com a colaboração do arquiteto Tertuliano Dionísio. Foi feito o orçamento, aprovado, e o prédio voltou à sua originalidade. Então, o que foi que fez Zé Carlos? Mandou que eu fizesse um documento especificando tudo o que tinha sido gasto, anexando todos os comprovantes, e me ordenou que eu fosse ao Tribunal de Contas do Estado, e onde registrei o termo de doação. Ainda deve estar lá nos arquivos. Isso, por si só, já mostra o caráter de Zé Carlos. Foi um dos homens mais inteligentes, honrados e generosos que eu conheci. Que Deus o guarde. Doutor Arlindo Almeida, economista, trabalhou com Zé Carlos, conheceu de perto, foi um dos seus diretores, foi o homem que implantou as TVs Cabo Branco e Paraíba. São 18 horas e 26 minutos na Paraíba, 6h26, e estou recebendo aqui muitas mensagens de ex-funcionários, de amigos de Zé Carlos da Silva Júnior, que era um homem rico, milionário, e isso também serve para que a gente entenda que dinheiro nessas horas da Covid-19 não serve de nada, não consegue salvar a vida de ninguém. Se salvasse, não morreria nenhum rico, nenhuma pessoa considerada importante, se bem que todas têm sua importância. Está aqui o Zé Carlos da Silva dizendo que trabalhou no Café São Brás, começou a trabalhar quando tinha 12 anos de idade. Era funcionário de Zé Carlos da Silva Júnior, homem sério e que Deus o coloque em bom lugar. É o Zé Carlos que hoje está nos ouvindo em Tabira, estado de Pernambuco,
participando aqui do programa. Tem também uma participação do Márcio do Cumbi, dizendo que está ouvindo o Sítio Cumbi. Sítio Cumbi, eu acho que é Massaranduba. Se eu estiver equivocado, que ele me corrija. O senador veneziano Vital do Rego, do MDB, também participa do nosso programa, A Cidade em Revista, dando o seu rápido depoimento sobre a figura de Zé Carlos do São Brás, que hoje nos deixou. Vamos ouvir o senador. Olá, Paulo. Meus cumprimentos a você, aos seus leitores, aos que te acompanham pelas redes. Dizer que todos nós, campinenses, paraibanos, de uma maneira geral, nos sentimos em pesar pela notícia que, dividida e compartilhada nesse instante em todo o estado, do falecimento do empresário José Carlos da Silva Júnior. De fato, inegáveis os grandes feitos pela visão empreendedora, pela visão de quem soube já naquela primeira metade de século passado antever-se, né, como um empreendedor, como um grande investidor, e que terminou pela sua visão, pela capacidade de trabalho, pelo seu engajamento e dedicação, formando um extraordinário grupo empresarial que se faz tão forte ainda nos dias de hoje. Como homem público também, vice-governador que foi do nosso estado, senador em 2 oportunidades de licenças que foram tiradas pelo então senador Ronaldo Cunha Lima, contribuiu com as suas sugestões, nos seus pronunciamentos e com a sua postura, né? Postura de quem colaborava pela condição que tinha de ser investidor, de ser empreendedor. Então a gente se ressente, transmite aos seus familiares, aos seus inúmeros amigos, os sinceros sentimentos de pesar. Depoimento do senador veneziano Vital do Rego sobre o empresário Zé Carlos da Silva Júnior. Dessa geração atual, Dr. Gildo Lima do Nascimento, poucos sabem que Zé Carlos foi vice-governador do estado, assumiu a titularidade em várias oportunidades, era vice-governador de Wilson Braga. E depois ele foi suplente de senador de Ronaldo Cunha Lima, também assumindo em várias ocasiões. Eu me recordo das entrevistas que a gente fazia com o Zé Carlos, quando ele chegava nas solenidades, participando com a gente. Zé Carlos, meus amigos e minhas amigas, ele, como eu disse, foi vice-governador de Wilson Braga. Além da atividade de empresário, portanto, exerceu a atividade política. Ele foi senador suplente, assumindo a vaga com as licenças de Ronaldo Cunha Lima nos anos de 96, 97 e 99. Era vice, como eu disse, de Wilson Leite Braga, antes de Braga disputar a eleição contra Ronaldo Cunha Lima. Além da atividade política, Zé Carlos foi dirigente de importantes entidades do setor industrial brasileiro. Foi, por exemplo, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Café, a ABIC, presidente do Sindicato do Milho, Torrefação de Café e Refinação de Sal do Estado da Paraíba. Foi vice-presidente da FIEP, Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, diretor da Bolsa de Mercadorias da Paraíba nos tempos de Edivaldo de Souza do Ó, além de ter integrado os conselhos da CNI, Confederação Nacional da Indústria e Associação Comercial de Campina Grande. E a propósito desse cargo, tem inclusive a foto de Zé Carlos lá na galeria da Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande. A gente vai escutar também aqui no programa o empresário Alexandre Moura. Alexandre, que foi secretário de Ciência e Tecnologia de Campina Grande, grande amigo de Zé Carlos, dá também o seu importante depoimento aqui no nosso programa. Vamos ouvir o empresário Alexandre Moura. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, ouvintes. Um dia triste, né? Mais um dia triste nessa pandemia. A Paraíba perdeu realmente uma pessoa sensacional. Mesmo com a idade, tinha uma visão de futuro, cativava as pessoas, né? De vez em quando eu conversava com o Dr. Zé Carlos e realmente vai fazer falta.
Inclusive, quando eu fui presidente da Associação Comercial Empresarial de Campina Grande, ele me ajudou bastante na própria administração e não sei se você está lembrado, quando a associação fez 80 anos, né, eu tive o privilégio de ser o presidente quando a entidade completou 80 anos, e ele fez uma edição especial do Jornal da Paraíba sobre isso e fez uma palestra no evento lá no Centro de Convenções aqui de Campina Grande, lá no Hotel Garden. É uma falta muito grande. Que Deus dê conforto a Eduardo Carlos e a Cacá, e a família como um todo. Vai fazer falta aí o saber dele, os conselhos, e principalmente o empreendedorismo, que aí não precisa nem dizer, né? O Grupo São Brás é referência em nível nacional. Triste, infelizmente é um dia triste. Um abraço. Um abraço, Alexandre. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. São 18 horas e 32 minutos na Paraíba, 6h32. Você está acompanhando Cidade em Revista, que é o resumo das principais notícias do dia. O Zé Carlos tinha de 93 para 94 anos. Ele, como eu disse, meus amigos e minhas amigas, estava internado no ano passado, no hospital em São Paulo, desde o dia 18 do mês passado, 18 de fevereiro. A família comunicou agora há pouco à imprensa que o corpo será cremado agora à noite em São Paulo, nos próximos minutos, para que as cinzas sejam trazidas ao estado da Paraíba. Zé Carlos era natural de Campina Grande, casado com Dona Vigília Henriques de Oliveira Carlos. Dona Vigília faleceu em 2015 com 89 anos de idade. Os filhos que ele deixa, repetindo para você, Ricardo Carlos, Eduardo Carlos e Eliane Freire. São 18h33. Eu aproveito para ouvir também no programa um amigo de Zé Carlos. Um homem que transitou com Zé Carlos nos corredores da política. Conheceu de perto a sua atuação quando vice-governador, retratada agora há pouco pelo empresário e economista Arlindo Almeida. Vejam que Arlindo Almeida disse que quando Zé Carlos foi assumir a posição de vice-governador, quando tomou posse junto com Braga, o Palácio dos Despachos, que é o gabinete do vice-governador, não tinha a menor condição de trabalho. E ele mandou fazer todo o trabalho de restauração com o dinheiro do bolso dele. Foi lá no Tribunal de Contas, pediu ao doutor Arlindo para ir ao Tribunal de Contas, comunicou, apresentou todas as notas, recibos, tudo por sua conta, para poder trabalhar dignamente na condição de vice-governador paraibano. Carlos Dunga que foi deputado, foi senador, foi governador interino, prefeito de Boqueirão, deputado estadual, deputado federal, presidente da Assembleia 2 vezes, um dos homens mais sérios que eu conheci na política da Paraíba, e me orgulho muito de ser amigo de Carlos Dunga, independente de mandato, e ele sabe disso. A nossa relação vem de 30 anos ou mais, e tanto faz ele ter cargo como não ter. Aliás, até sem ter cargo, a amizade é maior ainda. E eu pedi ao meu amigo Carlos Dunga para dar um rápido depoimento aqui no programa sobre Zé Carlos da Silva Júnior. Vamos ouvir Carlos Dunga. Boa noite, mestre Dunga. Amigos, boa noite. Eu quero primeiramente cumprimentar todos os ouvintes deste programa e agradecer ao ilustre amigo jornalista que me concede essa vez de eu saudar a esse homem que hoje deixa a Paraíba, o senhor José Carlos da Silva Júnior. É ele, Paulo, eu quero dedicar a minha palavra de pesar aos seus familiares, ao povo, aos tantos amigos que são funcionários do grupo presidido por ele, o Grupo São Brás, e a toda a Paraíba. Porque nós tivemos em Zé Carlos várias passagens de um homem público. Foi grande empresário, representou o café na Paraíba, no Brasil, como presidente da entidade que agregou tantos anos como presidente. Em seguida foi vice-governador, foi senador, foi tudo aqui na Paraíba. E até hoje nunca ninguém viu uma mancha só
do senhor Zé Carlos da Silva Júnior. Então eu quero aqui externar o meu pesar, a minha palavra aos familiares, ao povo que é solidário a ele e aos paraibanos. Dizer que nunca mais a Paraíba vai ter um outro Zé Carlos da Silva Júnior. Meu boa noite, muito obrigado, meu caro Paulo. Obrigado, mestre Dunga. Carlos Marques Dunga, também participando do nosso programa. Saudações a Marconi Farias, primeiro-ministro de Lagoa de Roça, Nieta. O Márcio está dizendo que o Cumbe é em Lagoa Seca. E eu agradeço a todas as pessoas. Nesse instante, meus amigos e minhas amigas, eu estou sempre com um olho no peixe e o outro no gato. Nós estamos com centenas de pessoas nos acompanhando aqui pelo aplicativo Radiosnet, a nova forma de ouvir rádio, pessoas no Brasil e fora do Brasil. O meu melhor agradecimento a todos vocês que estão nos acompanhando nesse instante. E vejam, meus amigos e minhas amigas, que a Covid está graçando o território nacional. É de norte a sul, de leste a oeste. Senador por São Paulo, Major Olímpio, vocês devem já ter visto na televisão, dando entrevista, bolsonarista de primeira hora, depois rompeu com o governo, dá sempre entrevistas falando alto, agitado, nervoso. Pois bem, aquele cidadão contraiu a Covid-19, estava internado, tentando se recuperar, piorou muito no dia de hoje e foi levado para a UTI do hospital onde está internado em São Paulo. Internado na UTI, colocado na UTI e entubado. Quando os médicos resolvem entubar alguma pessoa, é porque a situação não é nada boa. E eu estou vendo aqui no monitor da televisão que em São Paulo o sistema de saúde está praticamente saturado, colapsado. Não tem vaga para internar ninguém mais numa UTI em São Paulo, que é o maior centro médico da América Latina. Pensem nisso na hora de fazer qualquer bobagem, pensem nisso na hora de fazer qualquer besteira. Tirem da cabeça que essa doença é fantasia e que você pode fazer tudo que fazia antes da pandemia chegar. Nem você pode, nem eu e nem ninguém. Pelo menos não deve. Porque o resultado aí está. São pessoas importantes na política, pessoas importantes no mundo empresarial, donos de casa, professores, médicos, enfermeiros, como eu retratei ontem, todas padecendo com essa doença que está deixando o mundo sem saber o que fazer. E aqui no Brasil a situação é pior ainda, porque politizaram a doença. Prefeitos, não são todos, é verdade, governadores de estado, membros da presidência da República, está tudo politizado. O ouvinte perguntou aqui a idade do Major Olímpio, 58 anos apenas. O homem com 58 anos hoje, Iremar Silva, é considerado um homem jovem. Ele está no Hospital São Camilo, em São Paulo. Ele é um dos 3 senadores da República que contraíram o novo coronavírus. Só essa semana, 3 senadores. Ele, Major Olímpio, Alessandro Vieira, que é de Sergipe, e Lazier Martins, que é gaúcho, é do Rio Grande do Sul. E para lembrar aqui a você, 3 ex-governadores da Paraíba morreram de Covid-19. O Wilson Braga, José Maranhão, e hoje Zé Carlos da Silva Júnior, porque Zé Carlos foi governador interino, ocupou a titularidade em alguns momentos que o Wilson Braga precisou por um momento ou por outro se afastar. A assessoria de imprensa do Major Olímpio está informando que ele vinha se recuperando bem, mas hoje precisou ser entubado pelos médicos que o acompanham na capital paulista. São 18 horas e 40 minutos na Paraíba, 6h40. Eu já passei para todos os meus contatos em minhas listas de transmissão, ou listas de transmissões, os dados que me foram enviados pelo Dr. Geraldo Medeiros, que é o secretário estadual de saúde. Eu faço questão de enviar isso a todas as pessoas que eu tenho na minha agenda, para que elas acompanhem também o que está acontecendo em território paraibano. Salvo engano, foram 20 mortes pela Covid-19 de ontem para cá. Então vejam que não, e esse número está aumentando. Estavam morrendo 10, 11, 12, já vai em 20, meu amigo Lídio Meira. E o número de casos confirmados aumentando a cada dia, aumentando cada vez mais.
A gente recebe aqui a informação de que os professores da rede municipal de Campina Grande resolveram suspender a greve, dar um ponto final nessa greve, e aí talvez seja a mesma coisa de dançar com a irmã, porque se você não pode ter aula presencial, tanto faz ter greve como não ter. Ninguém está sentindo falta dos professores, uma vez que as aulas presenciais não estão acontecendo. Mas é claro que a Secretaria de Saúde, com o titular Asfora Neto, a equipe do prefeito Bruno Cunha Lima, deve tomar todas as medidas para saber se deve voltar com as aulas presenciais, com o trabalho das creches ou não. Isso vai ser decidido nos próximos dias. E tem aquela história, a orientação, que é uma recomendação do Ministério Público, ou melhor, da Defensoria Pública do Estado da Paraíba, para que Campina Grande arroche o nó em relação a eventos, casamentos, festas de formatura, alguns eventos que estão marcados para acontecer. Depois desse intervalo aqui, que é bem rápido, eu vou fazer um contato com o doutor Aécio Melo, que é o procurador-geral do município de Campina Grande, para que ele nos fale sobre a posição da Prefeitura de Campina Grande em relação a essa recomendação da Defensoria Pública. São 18h43, a gente volta já já. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Tudo que eu quero é economizar, mas quem sabe a sorte não pode me pegar. Vem, vem, tem muitos prêmios e um carrão. Vem, vem participar da promoção. Festival de prêmios ideal é sem comparação. Vem, vem, que haja coração. Vem, vem, vem concorrer a um jipão. Festival de prêmios ideal é sem comparação. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. O pastel do Guri é o mais gostoso da cidade. Pastéis de vários sabores, empadas e coxinhas com a higiene e a qualidade que você exige. Pastel do Guri, o antigo pastel do Baixinho. É na rua Aprígio Nepomuceno, Jardim Paulistano. Pastel do Guri. Funciona a partir das 18 horas. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos. Área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Rádio Camisa 10 FM, 24 horas no ar. A qualidade Unifacisa agora também no semipresencial.
Mensalidades que cabem no seu bolso, mesmo diploma do presencial e infraestrutura com laboratórios modernos e de alta tecnologia, além de nossas clínicas, hospitais e bibliotecas para você exercer o aprendizado na prática e adaptando à sua rotina. Unifacisa, a melhor em todos os formatos. Processo seletivo 2021. Inscreva-se vestibular.unifacisa.edu.br. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Unido Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Unido Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. 18h47, faltam 13 para as 7 agora. Vocês vão naturalmente assistir no noticiário da televisão agora à noite aquele deputado lá de São Paulo que pegou no peito da colega deputada. Lembram disso? Essas imagens foram mostradas para o Brasil inteiro. O nome do deputado é Fernando Cury. A deputada que foi apalpada chama-se Isa Pena. Ele é do PSL, ela do PSOL. O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa, depois desse tempo todo, apurando, ouvindo, analisando as imagens, resolveu punir o parlamentar com 4 meses de afastamento sem receber os seus vencimentos, o seu dinheiro de deputado. Será que ele não vai receber por fora, hein? 4 meses afastado. O pessoal queria cassação de mandato, lá vai, mas o conselho deu uma amenizada, deixou para lá e tal. Não deve fazer um negócio daquele. Você apalpar uma mulher, tocar numa mulher, quando ela quer, não tem coisa melhor. Agora, sem ela querer é complicado. Ninguém gosta mais no mundo de peito de mulher do que eu. Eu mamei até 2 anos, acho que é por isso. Agora, eu duvido a mulher dizer que eu toquei no peito dela sem ela querer. Agora, querendo... Aí baixa o espírito mamador na hora, mas desde que haja permissão. Esse é o que diz o pai Xoxó, aquele meu amigo pai de santo. Ele diz que vez por outra baixa um espírito mamador nele. E essas coisas, né? Eu não discuto. São 18h49, mas brincadeiras à parte, meus amigos e minhas amigas, vocês sabem que tem essa história de uma recomendação da Defensoria Pública do Estado da Paraíba à Prefeitura de Campina Grande para que a Prefeitura não permita, meus amigos e minhas amigas, a realização de eventos como casamentos, festas de formatura, porque a Prefeitura limitou, tem todo um protocolo com o número de pessoas que podem participar desses eventos. Mas a Defensoria Pública acha que tem que apertar ainda mais, por conta do grande número de pessoas infectadas. E a gente vai escutar agora no programa a palavra do Procurador-Geral do município, que é o doutor Aécio Melo, que tem discutido com representantes do Ministério Público toda essa questão dos protocolos relacionados à pandemia. Vamos acompanhar a posição oficial da Prefeitura de Campina Grande na voz do seu Procurador-Geral, doutor Aécio Melo. Boa noite, procurador. Boa noite, meu amigo Paulo Roberto. Boa noite aos ouvintes do seu programa. Querido, nós estamos aí mantendo um diálogo constante com os órgãos de controle, os órgãos de fiscalização, né? Existe sim uma recomendação do Núcleo dos Direitos Humanos e da Cidadania, da Defensoria Pública em Campina Grande, Defensoria Pública do Estado da Paraíba, a recomendação número 5 de 2021, que tem por objetivo reduzir, na verdade, suspender as atividades relacionadas aos eventos, atividades e eventos, né? As atividades, os preparativos e eventos com um número estabelecido anteriormente por nós de, no máximo, 100 pessoas, o que nós chamamos no decreto de eventos formais, e que teve uma atenção maior da gestão e do prefeito por conta dos eventos da cristandade, né, os eventos cristãos, no período do carnaval. Então, nós tínhamos um número anterior ao carnaval de 100 pessoas no máximo, passamos a ter, através de um decreto do prefeito Bruno, sensível
preocupado com os eventos e com os participantes dos eventos cristãos na cidade. Aumentamos para um número de 200, só que na semana em que estávamos em Brasília, o prefeito, com a sua missão, lutando por mais recursos, né, para o município, buscando verbas e emendas para o município, nós mantivemos um diálogo constante com o Ministério Público, através da Curadoria da Saúde, com a doutora Adriana Morim, e doutora Adriana, sempre muito sensível e preocupada com a situação da pandemia, sugeriu que nós reduzíssemos mais uma vez para um número de 100 pessoas. Naquele instante, obviamente, o Ministério Público manifestou uma preocupação, né? A doutora Adriana disse, olha, a gente precisamos ficar atentos, Aécio, a essa mudança constante aí de cenário, porque realmente é o que está acontecendo, nós já estávamos prevendo isso há aproximadamente 15 dias, e é o que estamos fazendo, né? Observando os números, os dados científicos, dados técnicos, para que nós não tomemos uma decisão apressada, né? Assodada, sem critérios, podendo não só desproteger, né? Não proteger vidas, como também podemos aí prejudicar ainda mais os estabelecimentos comerciais que estão na berlinda, né? Por conta dos efeitos econômicos da pandemia. Um grande problema, Paulo, é buscar um equilíbrio, um ponto de equilíbrio, como eu tenho dito, entre proteger vidas e proteger também os trabalhadores, os empregos, o pai de família que precisa pagar suas contas e precisa levar o pão para a mesa. Então é uma grande dificuldade, é uma missão terrível, né? Não só no âmbito municipal, como também no âmbito estadual e também no âmbito federal. O mundo, na verdade, né? O mundo vive essa situação, isso é um dilema terrível, né? Fecha tudo e acaba com os empregos, destrói aí empreendimentos, acaba com a circulação de mercadorias, acaba com a economia, destruindo vidas também, né? Em paralelo à morte, né? Por conta da pandemia, a destruição de vidas, porque o desemprego ele acarreta uma série de terríveis consequências. Sensível a essa situação, o prefeito tem tomado cuidado para não tomar, repito, uma decisão precipitada, né? Dando uma tapa na mesa e decidindo sem critérios. Não é esse o desejo de Bruno e toda a gestão, todos nós estamos preocupados com o cenário, e para evitar maiores dissabores para a população, né? Trazendo mais mortes, né? Ninguém quer isso, né? Ninguém quer mais mortes, ninguém quer repartições, ninguém quer lojas, ninguém quer o comércio fechando. A gente tem buscado sempre um diálogo com as instituições e com todas as partes interessadas, né? A gestão ela está de mãos estendidas aí para que a gente possa tomar uma decisão, para que as decisões, no plural, sejam tomadas aí buscando um denominador comum e saídas plausíveis, né, para as circunstâncias que mudam a cada instante, né? O momento exige muito cuidado, muita serenidade, apesar da situação que nós estamos enfrentando com esse recrudescimento da pandemia e do número de casos da Covid-19 aí, com mais mortes, infelizmente mais mortes. Então, nesse sentido, em relação à recomendação da Defensoria Pública, hoje, na manhã de hoje, eu estabeleci contato, a Procuradoria estabeleceu contato com a Defensoria, conversei com o doutor Felipe Mangueira, sempre muito prestativo, sempre muito atencioso. Ele percebeu, não é? Ele percebe, tem analisado a situação, a delicadeza da situação, ele e o doutor Marcel, e estamos encontrando uma saída aqui, e diante da crise e que exige iniciativas e celeridade, nós enviamos hoje, na verdade estamos terminando aqui um ofício que será encaminhado para a Defensoria, foi o acerto, para que a Defensoria analise os nossos esforços, não é? Eu passei para ele aí a preocupação do prefeito com... Bruno determinou que as equipes de fiscalização do PROCON e da Gevisa estejam aí atentas e circulando pela cidade. Já temos um número considerável de notificações, autuações e multas, né? Por um motivo
óbvio, né, por uma questão de ética, nós não podemos nem vamos divulgar os nomes dos estabelecimentos comerciais que foram multados, protegendo também essas pessoas, esses empreendedores, esses empresários, mas já estamos aí multando muita gente, né, que não tem tido o compromisso com os protocolos estabelecidos pela Secretaria de Saúde. E, diante desses esforços da Prefeitura, a Defensoria Pública, sensível, né, a essa situação, vai analisar o nosso pleito para que até terça-feira, quando nós teremos uma reunião com o Ministério Público Estadual, com o Ministério Público do Trabalho, provavelmente com o Ministério Público Federal também, que deverá ser convidado, e com a Defensoria Pública e outras partes interessadas, nós possamos encontrar aí um caminho que poderá ser, inclusive, Paulo, por um caminho com mais restrições, não é? Não é o desejo da gestão, não é o desejo de Bruno. Bruno não quer fechar, Bruno quer restringir com fiscalização e pedindo a conscientização e os cuidados da população. Todos nós temos que nos envolver nessa missão, né? Todo mundo precisa dar uma contribuição, mas se necessário for, a gestão não vai pestanejar, o prefeito não vai hesitar e provavelmente, se isso for o único caminho e o melhor caminho para o momento, nós poderemos tomar uma decisão mais dura e o prefeito poderá optar por mais restrições, tá certo? Então, esse é o cenário para o momento. O cenário, repito, tem mudado bruscamente, né, do período da manhã para o período da tarde, do período da tarde para o período da noite, infelizmente, mas se Deus quiser, nós vamos continuar enfrentando e vamos superar essa situação com o mínimo de sacrifícios e com o mínimo de perdas. Vou reforçar o que já disse. Primeiramente, há uma preocupação com as vidas. Precisamos proteger vidas. Esse é o nosso grande empenho. Mas nós não podemos fechar os olhos para o prejuízo da nossa economia, né, para a perda, o desaparecimento do número de postos de trabalho. Então, a grande missão para o momento é buscar um ponto de equilíbrio, e não é fácil, talvez esse objetivo não seja alcançado, mas ainda assim a gente tem que tentar encontrar um ponto de equilíbrio, né, na proteção de vidas, proteger vidas, resguardar a saúde da população, a segurança da saúde da população e, ao mesmo tempo, buscar proteger também os empreendimentos, os estabelecimentos comerciais, as escolas, as faculdades, enfim, né, para que, se Deus quiser, ultrapassado esse momento difícil da vida da humanidade, a normalidade possa ser retomada sem tantos traumas. Esse é o desejo do prefeito Bruno Cunha Lima, é o desejo da gestão e acredito que seja o desejo de todos nós. Boa noite, Paulo, boa noite aos ouvintes. Contem conosco, nós estamos a postos, trabalhando, não tem final de semana, não tem nada, a gente está aqui lutando pela cidade para que a gente possa superar esse momento tão difícil. Um abraço. Um abraço, doutor Aécio, muito obrigado. Aécio Melo é um dos jovens advogados aqui do nosso estado da Paraíba, extremamente preparado. A Prefeitura de Campina Grande tinha um procurador que dispensa apresentações, José Fernandes Maris, muitíssimo dedicado, foi meu colega da Faculdade de Direito, e agora tem o doutor Aécio Melo, jovem, ex-oficial do Exército Brasileiro, oficial da reserva, meu amigo, gente fina, um sujeito extremamente preparado. Bruno escolheu muito bem a figura do Aécio Melo para ser procurador-geral do município de Campina Grande. São 19 horas, 7 horas em ponto na Paraíba. Meus amigos, durante a fala do doutor Aécio, eu peço a compreensão de vocês para não estar fazendo perguntas aos participantes do programa, porque, como vocês têm conhecimento, vai fazer um ano que eu estou fazendo esse programa de casa, do meu escritório, que é na minha residência. E todas essas participações são previamente gravadas, porque não disponho aqui de equipamento ainda para colocar as pessoas no ar e ficar conversando com elas, Araújo Neto, ao mesmo tempo. Então eu peço que gravem, elas me mandam essa gravação. Eu aprendi a fazer toda a comutação, a transformação dessa fala para um formato que possa ir ao ar, e estou aprendendo isso aqui com meu filho e mexendo na internet
para que possamos ter participações. Mas isso é uma coisa passageira, espero eu, e logo logo a gente vai dispor. Estou esperando alguns outros equipamentos que já comprei para poder botar as pessoas para participar pelo telefone ao vivo, conversando, fazendo pergunta. Fica muito melhor as participações. Mas durante o tempo em que a gente estava ouvindo aí o doutor Aécio, olha, eu só estou recebendo notícias de mortes. É impressionante. Confesso a vocês que a minha tristeza vai aumentando cada vez mais, porque são pessoas que a gente conhece, trabalhadores, que estão perdendo suas vidas e em número cada vez maior. Agora mesmo o Batista Paiva me manda aqui: Paulo, notícia triste, faleceu em João Pessoa, Floriano, um dos fundadores do conjunto musical Os Quatro Loucos. Marcos Soares, que está me ouvindo lá no Rio de Janeiro, deve conhecer esse pessoal. Os outros 3 do grupo Os Quatro Loucos, além do Floriano que faleceu, eram Golinha, irmão dele já falecido, Hugo Leão, que a gente conhece bem, e Zé Ramalho, que a gente conhece, o cantor sertanejo. E Batista manda aqui fotos de todos eles, os participantes do grupo. Várias mensagens aqui, meus amigos, durante esse tempo, mostrando pessoas que faleceram nas últimas horas. Aqui o Batista, Branco Miguel, boa noite, Irailson, João Camelo, meu amigo Dão, está lá no Rio de Janeiro, Piloto Gavião, Dimas de Matinhas, meu amigo George da Sertão FM, comunicando que a Sertão está em conexão conosco. O Heraldo Pereira me manda aqui uma fotografia de Eugênio Carmo, da Água Santa Vitória, também faleceu. Meu Deus, que encontre o descanso eterno. Boa noite para meu amigo J. Alcântara, também Cacimba de Dentro, Roncalli, Sueli Farias, Soldado Teixeira, Sargento Nogueira, lá de Barra de Santa Rosa, enaltecendo a figura de Zé Carlos e dizendo que esse gesto revelado aí pelo doutor Arlindo Almeida, de que ele fez toda a reforma do Palácio dos Despachos com recursos próprios, mostra muito bem quem era Zé Carlos. Zé Carlos nunca precisou de um centavo, nem como vice-governador, nem como senador, nada disso. Um homem que estava aqui, morreu, mas alguém já falou que Zé Carlos fez alguma coisa errada, que foi um homem desonesto, a exemplo de Zé Maranhão? Ninguém. Ricos, milionários, mas trabalhando, com suor, com dedicação. Muito obrigado a François de Alagoa Nova, Ana Selle, meu amigo Hulk, saudações também a professor Heidner, professor Uba, queridos amigos que estão sempre em sintonia conosco. Araújo Neto está dizendo aqui: conheci Zé Carlos também, um grande homem. O ouvinte pergunta: Paulo, você trabalhou com Zé Carlos? Não, eu nunca trabalhei nas empresas de comunicação do grupo de Zé Carlos. Não houve oportunidade. Mas sempre admirei o trabalho dele, me relaciono, como eu disse, não sou amigo, mas me relaciono com o Cacá. Se encontra no Bananal, encontrava quando estava cortando o cabelo, dava risada, falava de carro, de mulher, essas coisas, bate-papo de homem quando se encontra. Mas nunca trabalhei com eles. E o outro ouvinte pergunta aqui: você é favorável a multas para quem desobedece a determinação da prefeitura ou do governo do estado? Olha, eu acho que no caso de estabelecimento comercial, era melhor você suspender as atividades por um determinado tempo. Agora, tendo fiscalização, meu amigo Carlos Alberto Chapéu, que está me ouvindo agora. Boa noite, Chapéu. Saudade de você. Tendo fiscalização para não deixar que o sujeito funcionasse durante esse tempo. Por exemplo, tem um bar funcionando em desacordo com o que a prefeitura estabeleceu. 10 dias sem funcionar. Sabe por quê? Às vezes, meu amigo Tenente Clemilton, dos bombeiros, me ouvindo agora, boa noite. Às vezes as multas são tão altas que o cara não tem condição de pagar. E se pagar essa multa, se for pagar, quebra, não funciona mais. Então, eu acho que uma punição de fechar uma semana, fechar 10 dias, 15 dias, funcionaria muito melhor. É apenas uma opinião, já que o ouvinte perguntou aqui, e eu estou respondendo. São 19 horas e 5 minutos na Paraíba, 7 e 5, sempre grato, mas muito grato mesmo, pela sua audiência, pela sua participação. Eu me alegro cada vez mais quando eu olho aqui no painel que vejo. Hoje nós tivemos um pico de 846 pessoas
nos ouvindo no Brasil e fora do Brasil. Tem gente de tudo que é estado aqui, Ceará, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Califórnia, Estados Unidos. Tem uma pessoa que me ouve lá em São Francisco, que eu não sei quem é até hoje. Boa noite a José Newton Porto, lá em Pocinhos. Pessoal de Macapá, meu amigo Alexandre Gomes, está aqui. Solânia, Caicó, Rio Grande do Norte. Várias pessoas em João Pessoa. Uma delas é o Adilson, filho de Barbosa da Eletrônica, lá de Esperança. Tem aqui me ouvindo agora Pato, Souza, Pombal, Cajazeiras, Caruaru, Feira de Santana, na Bahia. Vitória da Conquista, Bahia, Canguaretama, Rio Grande do Norte. São pessoas que escolhem acompanhar a gente nesse horário e eu fico muito grato a todas elas. Acho que está na hora de ir embora, não é? Está aqui uma notícia final que a Prefeitura está me mandando, Prefeitura de Campina Grande. Prefeito Bruno Cunha Lima conhece o projeto de construção do hospital da Unimed em Campina Grande. A Unimed vai construir um hospital aqui no bairro do Catolé, ali perto, deixa eu dar a dica, se você for no sentido centro-bairro, na direção do Clube Campestre, é o Pedro de Almeida. Passou do antigo BNB Clube, tem um terreno ali grande, à direita, né, onde tem um minicampo de futebol, uma quadra, vai ser naquela área ali. Mais um hospital que Campina Grande vai ganhar. E o doutor Dalton Gadelha me comunicando aqui que hoje começou a ser instalada todo o sistema de ar-condicionado do Help Hospital. Como se sabe, o grupo Unifacisa está construindo o seu hospital, já está em fase de acabamento. Outro equipamento extremamente importante está aqui, Dr. Dalton Gadelha. Paulo, central de ar-condicionado do Help Hospital, montagem hidráulica pronta. Faltando somente agora instalar os quadros e o comando elétrico. Então o hospital está se vestindo, mesmo com a pandemia, é do lado do Hospital de Trauma, senador Humberto Lucena, grande equipamento, é um hospital de ensino e pesquisa e que vai atender as pessoas gratuitamente, claro, pelo SUS. São 19h08 na Paraíba. Araújo Neto diz que essa é a hora que ele mais gosta do programa. É quando o Padre Zezinho vai chegando para abençoar a todos nós em nome de Deus. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor. Todo mundo agora abençoado e espero que o final de semana seja bom, mas vou pedir encarecidamente a todos para que se cuidem, porque estão vendo como é que a situação está. Só saia de casa se for extremamente necessário. Não receba visitas e nem faça visitas. Não é hora de visitar ninguém, nem de aglomerar, nada disso. Quer beber, bebe em casa. Quer namorar, namore em casa. Quer fazer churrasco, faça em casa. Só você, quem morar consigo. E vamos seguir os protocolos e as orientações dos médicos e de todo o pessoal da saúde e sanitaristas. Meus amigos, obrigado. Espero encontrá-los na próxima segunda-feira, às 18 horas, se Deus quiser. Não esqueçam que jamais teremos outra sexta-feira, 5 de março de 2021, porque cada dia é único e eu espero que todos estejam aproveitando o de hoje muito bem, apesar dos pesares, como eu também estou, apesar de entristecido com tantas mortes, com tantos amigos desaparecendo, com tantas pessoas perdendo as suas vidas. Vem aí uma excelente seleção musical na Camisa 10 e também na Sertão FM. Fiquem todos com Deus, até segunda-feira. Você acompanhou A Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.